senhoras e senhores, tudo que fazemos a gente tem um objetivo, não é isso? E hoje nós temos um encontro aqui porque eu acredito que nós temos um assunto pertinente aos nossos dias atuais, a famosa era da tecnologia, né? Que é uma ferramenta que nos ajuda, mas que a gente está percebendo que o mundo parece perder o controle, né? O Brasil, Manaus, enfim. Meu nome é Vitória Ribeiro. Vitória Ribeiro, sou psicóloga, já atuo na área há 10 anos. E a minha última experiência atual agora, recentemente, é o município de Eirunepé. Já trabalhei em Manaus, CAPES da cidade, Eduardo Ribeiro, que a minha área é clínica, gosto muito. Fui convidada em 2017 para fazer um trabalho com o prefeito Railan Barroso. E estou saindo de lá agora, ainda 2 anos de contrato pela frente, mas é por conta de filho, quando o filho... Né, essa situação também eu vivencio e estou com algumas situações de filho que não me permitem retornar a Eirunepé agora. Então, eu parei, já conversei com o prefeito, estou em Manaus, de volta. Que eu sou eirunepéense, mas desde os meus 12 anos que a minha trajetória de vida tem sido em Manaus, né? Fui lá, mostrei meu trabalho, né? Estou aqui apresentando para vocês. Gostei muito de retornar a Eirunepé depois de 19 anos como psicóloga, contribuindo assim para a saúde mental do nosso município. E todos aqueles municípios lá perto, enfim, só não recebi de Ipixuna paciente, viu? Mas de Envira, Itamaraty, até de Feijó, cheguei a receber pacientes. Enfim, gente, como eu tenho uma pós-graduação em criança e adolescência, com ênfase mais nessa questão do jovem, da criança, né? E em Eirunepé eu trabalhei, eu me virei nos 30. E eu fiz muita campanha nas escolas com relação à depressão, principalmente a depressão, a ansiedade, levando essa informação tão importante aos colégios, às escolas municipais, estaduais de Eirunepé. E quando eu chego aqui, me deparo com o pastor, toda essa igreja maravilhosa, e eu falava das minhas experiências e tudo mais, né? E aí fui convidada, acho que há 2 meses, para abordar esse assunto a influência da tecnologia na infância. E eu achei interessante, porque a gente já acompanha bastante isso e também recebe crianças no consultório, né? E eu estava conversando, inclusive, com o Ney e com a Val, né? Porque, recentemente agora, o que me chamou a atenção, já depois do convite, é uma criança que eu recebi de 10 anos de idade. E a criança, assim, o pai, ele já perdeu o controle com relação ao uso, né, de tablet, de computador, enfim, de tudo que tem a ver com a internet. E a criança ligou para a mãe dele e disse, mãe, me ajuda a matar esse pai. Me ajuda a matar esse pai, porque ele não me deixa mais. Ele disse que não vai suspender, né, a internet, vai cortar o sinal e tudo mais. Então, assim, gente, eu escuto isso muito, muito no consultório, né? E aí a gente foi fazendo um apanhado de tudo, né? O que está acontecendo, e eu pontuei coisas que eu acho interessante debater, conversar com vocês hoje. E aí vocês vão ficar à disposição, fiquem à vontade, por favor, para a gente tentar tirar dúvidas, né? Eu também sou mãe, tenho um filho de 10 anos, né? Fez agora 11 anos, mas a gente vive essa guerra, não é verdade? Aí nós, como cristãos, nós não vamos perder essa batalha para o mundo. Nós vamos criar nossos filhos nos princípios que Deus deixou para nós, né? Para a gente ter um equilíbrio. Vamos, então, eu vou falar um pouquinho, vocês vão observar que eu peguei assim, coisas assim, bem interessantes mesmo. Tem imagem, ilustração, para que vocês vão observar essas imagens. Vocês não vão achar muito estranho as imagens, porque eu acho assim, que é o que a gente vê, quando a gente dá uma saída na pizzaria, a gente já vê isso, né? Por favor, então. É você que está passando, né? Então, é como eu falei.
Tá, minha cabeça, eu sou meio confusa. Sou canhota, né, gente? E aquariana, que está aqui, ainda vai estar lá não sei onde. Esse assunto, ele tem muito a ver hoje, nós vamos falar mais sobre as crianças, mas também está pegando assim, um adolescente, né? Porque o adolescente é aquela fase que a criança já sai da adolescência, mas para a gente ter um adolescente sadio, né, nós vamos precisar dar esse equilíbrio, né, tentar controlar nossas crianças, porque o nós somos hoje é o resultado da nossa infância. Eu tenho uma base na psicanálise, a minha abordagem é analítica, eu sempre vou buscar lá da infância. E não tem como não, Freud tinha toda a razão mesmo. Tá? Não tem como você criar uma criança deixando ela fazer tudo o que ela quer, para depois você tentar reparar isso na adolescência, que vai ser difícil. Muitas vezes a gente nem consegue. Tá, gente? Então, as pessoas falam, psicólogo fala demais, etc. e tal, mas, infelizmente, o mundo está do jeito que está, porque as pessoas não escutam, né? A gente tenta, mas, enfim, nós estamos aqui para conversar nesse grupo fechado, irmãos, pessoas que, com certeza, estão aqui porque também estão querendo, né, melhorar, ter um norte. Eu não sei mais nem o que fazer com o meu filho. A gente vai sair daqui todo mundo hoje com o nortezinho aqui hoje, né? Então, conforme as pesquisas, essa finalidade mesmo de tudo quanto é pesquisa sobre esse assunto é para discutir as influências causadas pela tecnologia no desenvolvimento físico, mental, social da criança. O uso indiscriminado da tecnologia desconstrói o quê? Vínculos. Por quê? Nós vamos falar mais lá na frente por quê. Porque enquanto uma criança está o dia todo no tablet, nos jogos, no YouTube, enfim, a mãe, desculpa, mas é o que eu vejo, ela gosta porque a criança está quietinha, não está dando trabalho, não é isso? E aí ela vai desconstruir essa coisa do laço, da referência, né? Daquela coisa que nós vamos abordar bem direitinho, bem mastigadinho aqui na frente. Ó. Então, assim, vai afetar o quê, gente? O físico, mental e o social da criança. O uso indiscriminado da tecnologia desconstrói os vínculos afetivos entre os membros da família. Porque a criança já está lá o dia todo, vai para a escola na marra mesmo, mas lá estão tudo discutindo na escolinha sobre algumas coisas, sobre jogos, né? E o pai e a mãe não estão trabalhando. E aí, por que desconstrói? O pai e a mãe chegam também, geralmente vão ficar no celular. Né? E aí, cadê o vínculo? Né? Aquela coisa do afeto, a minha referência psicológica, que eu me sentir seguro, porque eu sou uma criança, eu preciso, né, que alguém me passe segurança. Mas aí eu estou me criando vulneravelmente, solto, à mercê das informações, né, que a gente acompanha na mídia, nos jogos, etc. e tal. Aí essa criança, com certeza, vai se tornar uma criança vulnerável, um adolescente aborrecente, que a gente chama, e depois um adulto inseguro. Entendeu? E esse vínculo entre os membros da família, né? Nesse sentido, a ausência de referência, tá aí o que eu falei, de natureza emocional, dificulta o quê? As crianças desenvolverem sua cognição, que é importantíssimo, né? Que é a capacidade intelectual e emocionais, como aí vai, né, para ficar bem mastigadinha a linguagem. Tem criança que não está falando direito, com 4 anos, 5, 6 anos, Neuronepel. A criança está lá, gente, é interior, é tudo, mas todo mundo tem um celular, viu? Então, a linguagem, pensamento, memória, tudo afetado, o raciocínio lógico, né? E a capacidade de compreensão e de percepção. Eu coloquei só os pontos mais importantes ali. A gente fala com as crianças, elas se fazem de surdas. Elas não percebem mais nada ao redor delas, porque elas estão entretidas. Elas estão no mundo delas. É um mundo que elas criaram, a internet tem essa capacidade, a tecnologia, que é um mundo fora da realidade. E voltando a falar daquela criança, a criança, eu escutei e ela me falou coisas que eu fiquei olhando e pensando, né? Aí eu falei, o que é que ele deixa tão triste? Ele disse, eu vejo tanta criança com tudo quanto é jogos.
E eu não tenho todos. E eu falava para ele assim, mas você já tem tantos jogos à disposição aí que não precisa pagar, porque ele está querendo uns bem que avançados aí que ele não pode pagar, né? Aí ele começou a falar de uma série de questões, e nós vamos ver aqui na frente, gente. Não, está passando. O uso exagerado da tecnologia na infância provoca esses desequilíbrios aí. Eu trouxe mais a nível de informação para vocês olharem, lerem, acompanharem, que é o desequilíbrio físico, já começa. Essa criança ela é obesa, tá? A que eu estou me referindo aqui. Ela já está obesa, né? Pelo fato dela viver o quê? Aí veio a pandemia, aí a coisa complicou mais ainda. E aí vai vir uma série de coisas que nós vamos já ver. O desequilíbrio físico, psicológico, isso tudo aí vai potencializar o isolamento social, tá? Através do sedentarismo, porque ele não faz exercício, não brinca, não joga bola. E essa criança disse que não suporta a bola. Não quero jogar bola, né? O pai dele disse até que ainda tentou. Aí disse que ele deitava lá no canto, na sombra, e dizia, não vou não, estou cansado. Passava a mãozinha na barriga, né? Então, assim, mas não tem um estímulo, tá? Essa criança mora com um pai, a mãe, de vez em quando vê, é assim. Aí não tem alguém que estimule, né? O embotamento afetivo. O que é isso? É a dificuldade de expressar emoções e sentimentos. O que eu estou falando é a realidade da maioria das nossas crianças. É isso que vai gerar, gente. Aí, ó, começou, está sedentário, não brinca, não corre, não faz esporte, nada, né? Não anda de bicicleta, porque está lá, come, deita na cama, vai para uma cadeira, vai para uma poltrona, ar-condicionado, e vai jogar, terminou, deu fome, vai comer de novo, volta para lá. E aí, nós vamos ver se a gente quer isso para nossas crianças, né? Vamos observando, por favor. O embotamento afetivo. O embotamento afetivo é aquela coisa. Fica apático, sabe? Aquela pessoa que não faz amizades, vive sempre sozinho, não tem amigos, né? E aí vem a dificuldade de expressar as emoções e sentimentos. Isso aí também é uma coisa muito forte. Uma pessoa que fica... O que a gente percebe hoje é que as crianças estão se tornando, os adolescentes, crianças, adolescentes, parece que não tem mais aquela emoção do amor. A essência do ser humano está apagando. Porque eles estão vivendo assim, gente, conforme essa coisa da tecnologia. Eles querem imitar aquela vida que não é deles. Entendeu? Então, isso aí vai dificultar essa coisa de expressar eu te amo. Eu sempre falo no consultório que eles também reclamam que o pai e a mãe não dizem eu te amo. E eu digo, você já experimentou? Vamos experimentar? Vamos fazer uma experiênciazinha aí? E deu muito certo, tá? Então, essa experiência toda maravilhosa, eu fiz mais dinheiro no pé. A despersonalização é um transtorno que faz com que o indivíduo tenha percepção sobre si mesmo alterada. Sabe aquela criança que eu vejo, meu Deus, adolescente principalmente, que se acha horrível, se acha feia, e é as meninas mais lindas. Os meninos lindos, que eu também recebo os meninos também, tá? Mas eles se veem de uma forma que não, eles querem a referência do que eles estão vendo na mídia. Que eles vivem lá 24 horas praticamente. Nós estamos falando de excessos, tá? Porque excessos é patológico. Tudo que é excesso passa a ser uma patologia. E aí vem o quê? Isso aí se caracteriza o quê? Sensações de realidade. Apatia, amnésia, que é aquela coisa de esquecer, né? Etc. Gente, mas o pior de tudo ali que eu pontuei é a depressão, a ansiedade e a depressão, que os jogos em excesso causam. Porque vem aquela situação deles cobrarem e querer que os pais deem o que eles não estão podendo dar. E só que aquilo, se o pai alimentar, aquilo é mais e mais e mais, é uma compulsão. Entendeu? E aí a criança vai passar, como essa criança que eu estou atendendo, gente, ficar triste. Já começa a dar sinal de depressivos. Ainda não é uma depressão, mas já é sinal. E está andando, está caminhando, possivelmente para uma depressão que é muito sério.
Então, tudo aquilo que a gente percebeu ali, isso impede o pleno desenvolvimento e amadurecimento afetivo, físico, cognitivo, social das crianças, né? E tudo aquilo juntos, né? O nível de atividade física nas crianças está aqui. Aquela imagem que eu quero que vocês dêem uma olhadinha, né? Não existe mais atividade física na vida dessas crianças ali, né? Isso é típico do que a gente vê por aí, não é mesmo, gente? E que tudo isso vem demonstrando o quê? Que a tecnologia tem ganhado espaço, como eu falei, no mundo das crianças e vem diminuindo a atividade física na infância. É verdade, não é? Nós vamos tentar, a partir de hoje, pais e mães, estimular mais. A Val, ela tem um sítio maravilhoso. Nós estamos falando também para a Helena, né, Val? Então, assim, a Helena brinca muito bem. Chega no sítio dele lá, nossa, como ela brinca, sabe, gente? Então, isso é bom. Incentivar mesmo. Ela tem todo o material dela, de mexer na areia, de nadar, brincar, enfim. Ela brinca, ela assiste, né, Val, na hora do almoço, que a partir de hoje ela vai melhorar essa situação. Que na hora que vamos almoçar, ela diz assim, eu quero assistir. Aí a família arruma o celular para ela assistir o desenho dela e comer. Só que ela não está comendo direito. Por quê? Porque ela fica olhando para o desenho, pensa que não quer mais comer. Isso acontece, tá? Eu estou aqui me referindo a Helena porque é uma coisinha que eu estou convivendo uns dias lá e vejo. Mas eu falei para a mãe dela, você vai amanhã conversar. Ela não quis vir, não veio porque não deu, né? Mas enfim, gente, está ali, aquela cena, olha lá. As criancinhas lá, tudo no seu mundinho lá. Entendeu? Olha lá, ali eu coloquei os brinquedinhos lá, eu peguei essa imagem onde tem a pipa, né, tem a bola, tem o estilingue, que é baladeira, que a gente chama, né? E uma série de coisinhas, mas olha para cada criancinha daquela ali, entretida nos jogos. E aquele barulhinho lá é a tecla, tchac, 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 né? Eu coloquei isso aí para vocês estarem vendo. Então, as crianças, elas vêm diminuindo, a gente percebe isso, qualquer um de vocês percebe isso. E eu estou falando dos excessos, daquilo que é ruim, que se continuar assim, nós vamos ter muita gente adoecida. E já tem muita criança, adolescente adoecidos, né? Que depende, vive 24 horas daquele negócio. E se o sinal cai, nossa, gente, eles ficam estressados, eles ficam agressivos, mal-humorados, sabe? Desobedientes, nem fale com eles, é assim. Né? Revoltado, porque é uma abstinência. É um vício, e todo vício causa abstinência, né? É muito sério. Aí, ali é sedentarismo. Eu pensei até que o Samuel ia dar uma coisa naquele R ali, né? Que esse hábito deles ficarem... o hábito excessivo do uso do aparelho eletrônico, o Machado falava já lá em 2011. Ali, gente, é uma referência. O Machado com a visão, né? Lá de 2011, ele já viu nossos dias atuais. Essa fala aqui embaixo é dele. Que a tecnologia tem ganhado espaço no mundo das crianças e vem diminuindo o que é as atividades físicas, diária, de brincadeira, da nossa era, né? Porque a nossa era é a era dessas brincadeiras. Agora é a era da tecnologia. Tudo bem. Não é só danos, não. Isso não é só mal, não, gente. A tecnologia é maravilhosa. E nós vamos comprovando, né, que isso aqui é ciência, isso aqui é pesquisa. E nós estamos falando somente dos excessos, né? E vou mostrar também o lado bom da coisa. Meu amigo, já errei, não já? Não, acho que é isso mesmo. Me ajuda, que eu acho que eu voltei muito. Não, isso aí, né? Aí vai para isso. Isso aqui. Ainda é as imagens, tá, gente? Aquela cena ali da direita, você observa que um pai está fazendo de tudo para chamar a atenção dos filhos, para tirar uma foto, mas o menino não quer nem tirar foto. A Val adora tirar foto. A Val, eu vou usar ela como uma referência hoje. Ela, né, ela gosta. Então, alguns dos filhos dela não gostam. Quando aí eu me lembro dessa cena aí, né? A Val, vamos ter, aí geralmente a menina, a moça lá fala, não quero, né, Val? Então, assim, isso aí, gente, eu estou brincando e tudo, mas vocês sabem que está acontecendo isso nos restaurantes, né? A gente sai para comer alguma coisa, a gente percebe essas situações. É porque o pai pegou ali, ó, aquela bolinha vermelha,
E ele pegou o celular deles, das 3 ali, e colocou num cantinho. Olha, vamos comer, vamos tentar recuperar o tempo que a gente não passa junto, vamos conversar. E elas estão mal-humoradas, elas não estão gostando dessa ideia. Então, observa-se que há muitas pesquisas sobre o tema. Existe muita gente, as pessoas o pessoal da área estão correndo atrás de uma solução para ver, porque por conta das demandas nos consultórios, né? Então, está havendo muita pesquisa sobre esse tema, tá? E aí, elas apontam os pontos negativos e positivos, como eu falei, relacionados ao uso exacerbado de celulares, videogames, tablet, dentre outros aparatos tecnológicos, né? Então, vamos falar agora, tem os pontos negativos, mas tem os positivos. Os positivos não vamos reforçar, mas nós vamos tentar dar um equilíbrio nessa coisa do excesso, né? Os pontos negativos. Me arranja água, por favor. Os pontos negativos, o uso exagerado, a gente já sabe que já é um mal, um problema, né? Então, ali, naquele primeiro quadrinho lá, o que é que está dizendo, né? Que o uso exagerado vai causar o quê, gente? Vai causar que essa criança, esse adolescente, eles vão se sentir como? Desconectado. Ele não é que eles se sintam, não, porque logo assim, para eles está tudo normal, é nós que vamos perceber isso, né? Deixa eles desconectados da realidade, do nosso mundão aqui. Então, ali eles vão fantasiar, vão desejar coisas que não pode. Vão se sentir até super-heróis, as criancinhas que estão desenvolvendo. E aí, aqui embaixo, tem ali a instabilidade emocional. Sim. E aí, vem a agressividade, sempre acompanhando, gente, é uma coisa que eu observo muito. A frustração, amor e ódio. Vai puxando aí para mim mesmo, Igor? Aí tem aqui, ó. Desestrutura, tudo em excesso. Desestrutura os processos psicológicos da criança, que é o mais importante, está em desenvolvimento, e aí já está tudo descontrolado, está tudo bagunçado, levando ela a apresentar comportamento antissocial. O que é esse comportamento antissocial? Ela infringe as regras, né? Tudo quanto da sociedade em casa nem se fala. Entendeu? Entra no ouvido e sai no outro. Então, ela passa, isso aí é só os sinais que vai, né? Porque lá na adolescência já vai fazer coisas que vai ferir o outro. O rendimento escolar vai cair, né? De certeza. Porque a criança não quer estudar. Ou ela está estudando porque é forçada e ela não aprende, ela vai ficar naquela coisa. Passa, não passa, né? E ela já está ali fazendo tudo muito rápido, já tentando conversar com um coleguinha sobre algum jogo, sobre alguma situação, e quando chega em casa, se não tiver o equilíbrio, a disciplina do pai e da mãe, a criança já chega, joga a coisinha dela no sofá e já vai pegando o celular e já vai começando. Não é isso, gente? Agora é comigo, né? A ansiedade e a agressividade são geradas pelo quê? Pela falta de limites na utilização dos aparelhos eletrônicos. Estou falando dos exageros, estou colocando para vocês verem o passo a passo aí, bem mastigado. Vai gerar essa ansiedade porque aquela criança não recebeu o não na hora certa. O não é terapêutico, gente. Precisamos dizer não, mesmo que está doendo às vezes. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque vai complicar. Essa era digital, ela é muito famosa, né? Lá na Bíblia fala, na época que não existia nem avião, carro, nada, que com o tempo isso aí ia acontecer, não era? Olha como Deus é maravilhoso, Jesus falando tudo para a gente. Mas ele também disse, né, que nós temos que corrigir nossos filhos, não foi isso? E isso, o mundo, existe uma lei, eu estava vendo, diz que a Xuxa está querendo, parece que,
não sei, ela está se metendo em negócio do que ela quer uma lei, que é proibido os pais dar uma palmadinha nos filhos. É um absurdo. Mas a gente sabia que isso ia acontecer. Mas nós não vamos seguir isso, né? Porque nós somos o sal da terra, não é? De acordo com a palavra, nós não vamos fazer a diferença no mundo. Então, tudo pode ficar de cabeça para baixo, mas o povo de Deus vai seguir os princípios que está lá registrado para que a gente tenha um norte de como ajudar nossos filhos, né? Então, a ansiedade se chama a doença do século. Vocês já ouviram falar isso, não já? Então, são gerados já por quê? Por conta desse excesso. A maioria das crianças, sim. Não quero dizer que é só o uso da tecnologia, mas a gente está falando hoje sobre isso e a gente observa o que está acontecendo. Tudo isso compromete o desempenho escolar, desestrutura os relacionamentos interpessoais entre família, entre amigos, porque as crianças passam a se isolar. É por isso que, a partir de hoje, nós vamos ter lá na frente vai ter uma orientação bacana para a gente tentar seguir. E debilita principalmente o que é a saúde física, psicológica da criança ao longo de seu desenvolvimento, ao longo que ela está se desenvolvendo, a criança. Porque ela vai comprometer o físico, porque ela vai viver sedentária, porque ela vai querer viver sentada no ar-condicionado, no maior conforto. E aí comendo para engordar, ficando aquela bolinha. Ela vai começar, na escola, alguém vai fazer bullying com ela. E ela vai começar a ficar com vergonha. Aí vai começar a se isolar. Isso aí é assim, uma coisinha puxando a outra. E aí ela também vai perdendo um ânimo de ir à escola, não vai querer mais estudar. Aí vai dizer, não, é porque estão fazendo bullying comigo. Mas também, por quê? Porque ela também já está naquela coisa, engordou, não brincou, não correu, não se esforçou. Que a gente percebe nas escolas que as criancinhas, elas não estão mais correndo que nem antigamente. Correndo, brincando, né, aquela coisa. Estão sentadas, cada um conversando sobre os jogos. É difícil ter alguém que corre, que brinca. Só aqueles mesmo que, né, só misericórdia. Então, além de influenciar na vida pessoal, social e futuramente a profissão. Porque o inseguro é um adulto que se tornou uma pessoa, né, que ele não teve o quê? Ele não teve aquele fortalecimento do pai, da mãe, aquela referência afetiva, emocional, né? De conversa, de sentar em família, porque isso reforça o ego das criancinhas. Eles querem fazer tudo, porque é ego, é ego, é ego. Nós temos que começar a dar um controle sobre isso, para que nós não tenhamos crianças, adolescentes e um futuro adulto inseguro. Inseguro, não sabe o que quer da vida, terminou o ensino médio, não sabe o que quer. Eu não sei o que é que eu quero, não. Tem uma menina que eu atendi no NEPE, que ela estava tão viciada na internet, que aí eu falava para ela, qual é teu sonho? Ela disse, não, eu quero participar aí das experiências na NASA. Estava viajando assim da realidade, né? Desculpa, todo mundo tem um sonho, né? Mas ela já tinha seus 12 anos para 13. Aí ela disse que... Então, assim, gente percebe que não é uma coisa assim... É meio que sem nexo, não faz muito sentido, né? A conversa de uns que estão por aí não, viu? Falei do rendimento que cai, né? A falta de controle na utilização dos dispositivos eletrônicos gera sentimento ambivalente, que é amor e ódio, como eu falei. Ou seja, o amor e o ódio já ali são manifestados, uma vez o quê? Que a ansiedade, a frustração decorrente das regras, que aí eles não gostam das regras, não. É aquilo que eu falei, comportamento antissocial. Em relação à acessibilidade da criança no aparelho. Quando o pai começa a botar regra, que você não vai ter acesso hoje, que eu vou lhe botar de castigo e não sei o quê, aí começa aquele amor e o ódio, que faz medo hoje em dia, viu? A criança já está falando que quer matar o pai. E você vê que o adolescente já aconteceu de matar pai. Né? E essa frustração é por quê? Por conta de, como eu falei, não querem receber o não, não querem regras. E aí começa o conflito. Porque eles começam a lembrar de quê? Lembrar dos jogos. Eles não têm mais prazer no lazer, em família. Conheço muito isso, acho que todos aqui estou falando a mesma língua de vocês, não estou, não?
Gente, alguma dúvida? Até aqui? Os pontos positivos, está aí, gente, olha, a tecnologia, ela também, ela é uma ferramenta maravilhosa para estudar, né, para informação, para pesquisa, mas nós estávamos falando de excessos, e aqui eu vou mostrando aí que ela pode ser uma grande aliada nossa, das crianças, das famílias, tanto na escola quanto em casa, mas esse uso ele deve ser ponderado ali, ó, fiscalizado, para que se evite o quê? Influências negativas de tudo que elas estão vendo na internet. E essa criança de 10 anos que eu estou atendendo, ela fala que de um desenho que ela vê, que diz que tem um demônio. Então, assim, existem muitos desenhos com essas coisas mesmo, demoníacas, que para a gente é tudo bonitinho, ninguém não está nem observando, mas o menino me falou um monte de coisas. E eu acho que essas ideias dele falar de querer matar o pai tem muito a ver com aquelas imagens que ele assiste no desenho. Eu não sei nem o nome agora, gente, para falar para vocês. Então, tem que ser evitada essas influências antes que ela se torne o quê? Um mal, né, na vida dessa criança. Para que ela possa se desenvolver sadia, tem que haver esse equilíbrio desde já. Urgente. Diante desse cenário todo, o que é que faz? Faz necessário compreender o que é a função de educar, né? Aquela função recreativa, o lazer, né? A tecnologia para estimular as crianças a assumirem responsabilidade, ela também ajuda a assumirem responsabilidades. Eu estou falando aqui que não é só negativo, de jeito nenhum. Então, tem esse lado bom aí. Elas, desde cedo, já precisam ter responsabilidade de manusear os aparelhos eletrônicos, né? Essa condição faz o quê? Favorece o jovem a diferenciar o uso que é destinado o quê? Às atividades lúdicas, às tarefas que têm que ser feitas, no caso, as escolares, né? E tudo isso tem que ser conversado com os pais. Eu lembro que o pastor disse para mim assim, um dia desse, depois que a gente conversar, tiver essa conversa, nós vamos tentar, né, fazer um equilíbrio aqui na nossa igreja. Porque assim, gente, aqui para nós estamos querendo ouvir a palavra, né? Aí a gente pega uma criança e dá ela para ela ver um vídeo, qualquer coisa, está ali caladinho, vendo, então jogando caladinho. Mas essa criança, nós não estamos criando ela no caminho do Senhor. Como é que ela vai absorver isso? Porque a criança, nós nascemos o quê? Uma folha em branco. Mas nós vamos ser influenciados pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis. Se você, a Bíblia mesmo diz, você cria ele no caminho do Senhor, que eles vão, até velhos vão lembrar, né? Como é que ela vai saber? Eu vejo alguns casos de criancinhas que elas acompanham a igreja no culto, né? E elas começam a bater palminha também, que é uma exceção, mas que ainda tem criança assim. Então, se a gente começar a fazer isso, ou então a escolinha dominical, não tem a escolinha das crianças, não é isso? O certo seria o quê? Bom, elas não vão entender a linguagem ali do pastor, aquela linguagem para nós, mas tem que ter as professorinhas lá no cantinho. Eu acho que isso já acontece aqui, não já? Agora, quando é um dia que está todo mundo junto, não, meu filho, agora tu me perdoa, mas tu vai guardar esse negócio aí, né? Vamos prestar atenção aqui, porque as crianças não pensam que elas não entendem. É engano. 3 aninhos... um caso de um jovem de 14 anos, ele me relatava o seguinte, ele lembra que o pai dele bebia muito e que um dia ele tinha 4 anos de idade, estava na sacada, na varanda do prédio, e de repente o pai dele chegou bêbado, ele relatou tudo o que foi que o pai dele fez com a mãe dele, bateu, fez isso, fez aquilo. Aí a gente pensa, não, a criança, 4 aninhos naquele tempo, nem lembra, porque dependendo do que foi visto, né, do que ele sofreu, do que ele ouviu, se for, gente, uma coisa boa, bem legal, que mexeu com as emoções dele, vai ficar até para o resto da vida. Mas também, se for ruim, também da mesma forma, esse trauminha vai ficar lá, e tem que ser trabalhado depois. Se for trabalhado antes, melhor ainda, mas, infelizmente, geralmente, a pessoa já vem ao consultório depois de toda uma vida, né, que foi destruída praticamente, e aí a gente vai tentar remendar esses pedacinhos das pessoas. A gente fala que no consultório a gente faz isso, né? Vamos juntar os teus pedaços e as cicatrizes, mostrando para as pessoas que é possível você dar a volta por cima, que é possível você se recuperar. E, né? Então, é nossas marcas que a gente mostra de, olha, fulano, isso é resiliência, né? Isso aí atrapalha tudo aquilo que eu falei, gente, que envolve o cumprimento das tarefas escolares,
que elas também têm que saber o momento de ter as suas tarefas, o momento de ajudar em casa. Mas quando são criancinhas, nós estamos falando mais para esse nível até 12 anos de idade, né? Elas precisam ter esse comprometimento das suas atividades. Fazer tudo e depois tem aquele momentinho que pode, sim, liberar um pouquinho para elas, né? O rendimento escolar da criança... Não, eu estou voltando, né, gente? Tá. Então, aqui vem as sugestões da psicóloga, né? De toda uma pesquisa, que não é eu que estou falando também, mas eu utilizo muitas essas orientações, né, no meu dia a dia. O quê? Que os dispositivos eletrônicos necessitam ser utilizados conforme as regras, horários estabelecidos. Legal? Não é assim? Pelos pais ou responsáveis. Num consenso, tá, gente? Entre as crianças e os pais. Porque também não é porque a gente é pai que a gente vai chegar lá e vai... Porque eu sou seu pai, me respeite. Isso provoca. Essa criança de 10 anos, o pai dela faz isso com ela, tá? E ela não gosta, ela está super revoltada. Porque ele fala muito assim, com muita autoridade. Mas Deus também fala para a gente não provocar a ira deles, né? E que a gente tem que ter esse equilíbrio, até como falar, o tom da nossa voz. Tem muito a ver, né? Então, ali tem que ter esse consenso, tá, gente? De acordo com o relato... isso aqui eu trouxe, esse relato. Achei interessante, tá, gente? Isso aqui é da pesquisa. Esse relato não foi comigo. Mas na pesquisa, e eu buscando elaborar esse trabalho, eu achei muito legal trazer para vocês. Essa criança só tem 8 anos de idade. Ele diz assim, eu sou viciado em games e acho que é ruim, porque aí eu perguntei para ele, a pesquisa diz assim para ele, pergunta, né? O que você acha dessa coisa do vício, etc. Porque pegaram várias crianças e foram entrevistar, né? E esse aí ele falava que acha ruim, porque ele fala assim, eu já estava tendo pesadelos com os jogos. Eu nunca ficava, nos jogos, eu ficava gritando à noite, como se estivesse de passar de uma fase. Aquela disputa, ele tinha pesadelo. O pai realmente falava, porque ele tem o relato do pai e das crianças, né? E o pai falava que ele também, à noite, a criança ficava falando, sonâmbulo, falando, como se estivesse numa briga de jogos, né? E a criança fala mesmo dos pesadelos aí, olha. E ele ficava gritando a noite toda, como se tivesse que passar de uma fase. Minha mãe me proibiu de jogar por dias, porque ela viu que a situação estava séria, né? Aí ele fala que... O que é que ele falava ali, ó? Exatamente. Está vendo aí? É isso que eles ficam. Eram os piores dias da vida dele, ele fala. Né? E eu já ouvi também, estou ouvindo essa criança de 10 anos, que eu falei agora há pouco. Fiquei meio louco, sem saber o que fazer. Ficava com as mãos vazias no ar, como se estivesse jogando só na mente. Então, ali, olha, tem aquela imagem, para ilustrar a fala dessa criança, tá? Ele jogava até 1 da manhã, meia-noite, 1 da manhã, e ele estudava de manhã. Então, como é que fica o rendimento escolar, né? Então, coloquei aquela imagem. Aí tem aquela outra imagem da criancinha que já começa. E a gente vai deixando, acha bonitinho, né? Eles estarem mexendo assim no computador. Gente, o que eu tinha para mostrar para vocês é essa questão desse exagero que está hoje. A igreja está gritando, né? Pedindo socorro, coitado do pastor, né? Que está pedindo porque tem que cuidar das ovelhas. E, como eu falei, nós somos o sal da terra, nós precisamos ser exemplo lá fora. Né? É difícil, porque os nossos filhos, nós estamos criando nossos filhos para... A gente quer para Jesus, né? Mas geralmente a gente fala que a gente cria os nossos filhos para o mundo. Porque eles vão se deparar com tantas situações e nós, enquanto tivermos essas crianças na nossa guarda, nós temos que dar o melhor exemplo de cristãos. Eu falo para pessoas cristãs, né? Eu respeito a fé, a crença de todas as pessoas. O consultório é neutro. Mas aqui nós estamos na casa do Senhor, né? Eu também sou cristã. Eu sei muita coisa dos princípios, muitas coisas a gente não vive, né? Mas estou lutando, viu? Também como muita gente aqui. Mas, assim, o que eu quero dizer a vocês é que está na hora, né? Eu falei, pastor, eu fico feliz de poder contribuir com a palavra.
né? Essa questão do amor, gente, está faltando amor. Nós não vamos querer exigir das crianças uma coisa que nós, os velhos, os mais maduros, não estão dando para elas. E no mínimo que nós temos que dar para elas é o quê, gente? É a nossa atenção. Não tem como criar nossos filhos numa bolha, longe de tudo isso que está acontecendo, não. Mas se for bem conversado, elas vão entender, como eu falei para vocês. Tem 3 aninhos de idade, a gente está conversando um assunto com a amiga, ela responde tudinho ali do lado. Elas entendem sim. Já nascemos com tudo pronto, só falta desenvolver. Então vamos tentar desenvolver algo melhor. Vamos melhorar mais a nossa qualidade de vida, de tempo com nossos filhos, com nossos netos. Não tem como dizer, não, use o celular se você não desgruda do seu. Né? Então, assim, eu sei que tudo faz parte do trabalho, mas tem o trabalho e tem o lazer. E tem um momento em família, onde todo mundo para em casa e vamos orar, que nem a Val faz. A Helena não fica só no celular, não. Tem um momento da oração, tá? Que todo mundo senta e vamos orar. É coisa maravilhosa. É isso que nós temos que ensinar as crianças a agradecer. E eu falava para a criança de 10 anos o seguinte, aí eu fui falar, sabe, gente, uma série de coisinhas para mexer com a cabecinha dela, e falava assim, ó, não teve a pandemia? Teve. Não morreu tanta gente? Morreu. Você não está aqui vivo, tem uma cama maravilhosa, um quarto confortável, comida bastante, tem outras opções para você sair para o sítio, e o pai dele está pagando uma natação para ele não quer ir. Aí fui mostrando, né? Estou tentando desconstruir essa ideia para ele que só existe vida ali nos jogos. Então, vamos fazer isso com nossos filhos? Tá certo, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta que ficou meio que não ficou bem esclarecida? Gente, meu número é esse aí, tá? Qualquer coisa, o meu contato está aqui. Eu tenho certeza que a pastora aqui, o pastor vão passar. Né? Eu atendo criança, adolescente, o idoso. Eu tenho uma empatia, eu sou psicóloga clínica, então eu atendo tudo, mas tem situações que eu não posso, eu encaminho para colegas meus, tá? Só uma. Gente, alguém lê para mim que eu estou sem óculos, por favor? Que eu quero... Desde sempre, né? Desde sempre. Criança tem que saber o horário de dormir desde pequenininho. Né? Quem é você que está cuidando da sua criança, é você que vai saber o que é melhor para o seu filho. A psicóloga não vai dizer que é a regrinha que tem que ser. Cada pai descobre a sua forma, mas nós temos o norte, né? Que é a Bíblia. Então, cria ali nos princípios do Senhor. Tá? Então, esses princípios significam o quê? Tudo, gente. Tem a hora de comer, tem a hora de brincar, tem a hora de... Chegou à noite e está tendo muita coisa para assistir, né? Mas tem um filme, um desenho, conforme a idade daquela criança, que tem o horário dela distrair, assistir. Porque também, se você for proibir de tudo, você vai causar um problema. Eu conheço uma família que lá na minha época, eu já era uma jovem de 20 anos, e as crianças, essas meninas que hoje estão tudo com problema, eram crianças. E o pai proibia elas de tudo, de tudo. Tem uma que está mais ou menos melhorzinha, mas ela desenvolveu o quê? Síndrome do pânico. E a outra, até hoje, já rodou por São Paulo, Manaus, aonde existe alguém que fala assim, não, lá vai resolver o problema. E ela não resolve porque ela está com a psicose, gente. Psicose é algo que só Deus. A gente tem fé, né? Mas ela desenvolveu uma psicose, ela tem transtorno de... bipolar, que é já aquele grave, que ela tem as manias, né? Tem aquele momento que acha que pode tudo, tem o momento da melancolia. Então, essa pessoa... Mas por quê? Gente, eu percebo que era muita coisa, era muitas regras. Não precisa viver com tanto de regras. Apenas nós vamos ter esse equilíbrio.
Tá certo? Então, é desde sempre, tá, gente? Não tem esse negócio, não. Esperar para 14 anos dizer que tem que fazer isso e aquilo, não vai dar certo. Não dá certo. Tem que ser desde pequenininho, saber. E uma coisa que eu gosto de falar é que criança que brinca, que tem que brincar, lógico, porque o consultório é cheio de brinquedos para a gente atender crianças. Criança se expressa através do brincar, tá? Eu já descobri vários abusos sexuais de criança através do brincar. Tem para todo tipo. Se for, por exemplo, estupro, eu tenho uns bonequinhos, tenho umas coisas que a gente vai brincar com a criança. E a criança vai tentar reproduzir aquilo que ela sofreu através da bonequinha, do brinquedo lá, tá? E assim vai. Dependendo da situação que é trazida, a gente vai utilizar um tipo de brinquedo. Então, quando a criança brinca em casa, gente, tem tudo a ver com a saúde mental. Ela brincou, ela vai ter que arrumar na caixa dela. Mas como ela ainda é pequenininha de 3 anos, não quer, não sei o que, a gente até diz, vamos lá que eu te ajudo. Eu vou te ajudar, mas aí sempre dizendo isso, mas chega maior, olha, você faça você mesmo, eu estou só lhe ajudando. Porque isso aí também é responsabilidade, isso aí é uma organização mental que representa. Quer ver um adolescente que dá problema? Vai no quarto do adolescente que dá problema. Um adolescente que está depressivo, está com ansiedade, qualquer tipo de transtorno. Porque pelo quarto dele a gente entra, a gente já diz, ele tem algo. Algo que eu vou descobrir, né? Enquanto psicóloga. No caso, quando eu fui visitar crianças, adolescentes, quando era chamada, está isolado, está se cortando, né? A automutilação está predominando nas escolas por aí, tá, gente? Então, quando eu chegava lá, eu digo, eu quero vê-lo. Está onde? Está no quarto, quero ver o quarto. Chega lá, estava bagunça. Triste. Tudo bagunçado. E isso aí representa, o quarto do adolescente, o nosso jovem, representa muito a vida dele, como está aqui organizada, ou desorganizada. Tem mais alguma pergunta? Sim. Boa noite. Não, pode chamar de Vitória, psicóloga, enfim. Sim. Uhum. A senhora já andou na igreja, talvez tenha percebido alguma coisa. Por que eu me refiro à bagunça? Quando a senhora vai no quarto de uma criança, de um adolescente, e vê aquela bagunça, a senhora também percebe que os pais daquela criança estão deixando que aquela bagunça também. Sim, sim. Uhum. E aqui o pastor vai fazer alguma harmonia, como que ele vai harmonizar o grupo com várias crianças, com vários comportamentos, com vários pais, uns educam bem, outros em alguma dificuldade. Então a pergunta é essa: como ele vai fazer, não é isso? Eu acredito que quando eles tomaram a iniciativa, pastores, né? E me convidaram, eles já estão tentando, né? Uma solução chamando os pais. Porque os pais, né, os responsáveis pelas crianças, né? Então o pastor realmente ele não tem como, eu penso assim, que se interferir lá na tua casa. Não. Mas ele está vendo que tem algo errado. Está acontecendo um descontrole. Ele está percebendo, eu sempre falo algo, ninguém sabe muito bem o que, mas que tem algo, né? Acontecendo. Então, ele começou a buscar, né, foi o que eu conversei com Jaqueline, o pastor, que eles queriam, estava à procura de uma pessoa, né, para uma psicóloga, por exemplo, assim, da área, porque, como eu digo sempre, gente, eu tenho uma referência cristã, mas eu utilizo o que é a ciência, né, mas nunca fujo da coisa que é o princípio de Deus na minha vida. Então, o pastor, ele é o pastor, né? Ele prega a palavra, mas ele precisa de outros profissionais
para ajudar, para clarear, para ver se traz uma palavra, porque geralmente existe uma palavra que eu vou falar aqui que eu brinco muito, sabe, gente? Dizem que o santo de casa não faz milagre, né? Já ouvi falar isso, né? Então, muitas vezes, um outro olhar se faz, né, necessário para que a gente aqui juntos, ou nesse grupo, saia daqui com uma ideia. Né? Tudo começa com uma ideia, um pensamento. Poxa, realmente. Eu falei tanta coisa, mostrei umas imagens aí, né? Aquilo lá em casa está acontecendo isso. Eu vou dar um jeito. E, enfim, é isso, gente. Então, pastor, a forma dele ajudar é chamando alguém para vir aqui reunir vocês e debater, falar mesmo. Que aqui a gente não está jogando pedra em ninguém, né? Nós estamos no mesmo barco, a psicóloga do mesmo jeito. Mas, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio. Antes que seja tarde demais, nós percamos nossos filhos. Até por uma depressão grave que Deus deve, que o diabo está solto, não é isso? E aí a depressão é grave, viu, gente? Tem a campanha Setembro Amarelo, que a gente fala sobre a prevenção do suicídio. E eu convivi com isso. A realidade a cada 40 segundos, de acordo com as pesquisas, no mundo está morrendo uma pessoa por suicídio. 40 segundos. Tem um lá se matando, né? Tentando, e uma coisa é certa, quando tenta até um dia consegue. Se não frear, se não tiver um tratamento, se não tiver atenção, o jovem que está fazendo tentativa por aí, ele vai conseguir. Ele tenta, e se as pesquisas que mostram isso, tá? Então, qualquer sinal de que está errado, a criança está se isolando, vamos cuidar mais dessa criança. Não vamos bater não, que a gente dá a palmada na hora certa. Mas é conversando. É tentando tirar o foco daquilo que eles gostam. Mas para algo também, porque tem as compensações, tem que compensar, né? Tem esse negócio de só, meu filho, eu vou fazer isso. Não, porque ele vai se revoltar, ele vai guardar mágoa no coração e muitas das vezes vai querer, futuramente, tentar contra o pai ou a mãe. Matar mesmo, eu vou falar a linguagem bem popular. Isso está acontecendo, gente. Vamos nos preparar mais, vamos abrir os olhos. Não é meu filho na minha propriedade, não. É meu filho, mas eu tenho que educar ele para o mundo. Né? Então, eu não vou chegar ele tratando ele, batendo de qualquer jeito, não. Está tudo errado, mas também eu não sou contra a palmada na hora que tem que ser. Todo mundo sabe que tem uma hora que é preciso, né? E é só isso. Mais alguma pergunta? Sim. Olha, gente, eu trabalho muito com prevenção. Eu sempre acredito que a prevenção é o melhor remédio, a melhor solução. Mas quando a coisa já está bagunçada a partir de hoje, é aquilo que eu falei. Eu não vou dizer para ti assim exatamente o que tu tem que fazer. Mas assim, tipo, eu falei de tirar o foco daquilo. O que é que ele gosta fora daqueles jogos? Eu vou reforçar aquilo que ele gosta. Eu falei da Helena. A Helena gosta, assim, de jogos, de ver televisão, a Helena, a nossa referência. Mas quando ela vai ao sítio, lá ninguém permite, não. Toda hora a gente está brincando com alguma coisa, sabe? Mexendo na areia, nadando, mostrando algum animal por perto, sabe? Pegando, vamos passear, vamos andar. Então, é isso que é desviar o foco. Porque lá perto tem Wi-Fi lá, mas ninguém leva. Até televisão se evita, né, Val? Só quando é um jogo, alguma coisa importante, o pessoal põe lá. Mas fora disso, então é isso que é desviar o foco. E cada um vai saber, né? Que tem um filho que está viciado, mas ele também tem alguma coisinha que essa criança gosta, né? Se não tem, nossa, gente, o negócio está feio, não está? Sim, Jaqueline. Uhum. Inclusive na igreja que a gente presencia isso com as nossas certo. Uhum. Com os nossos adolescentes, eu trabalho com os adolescentes, e a gente ouve muita coisa, a gente percebe. E esse ponto da ansiedade é algo assim que assusta Sim. a gente. Sim. Porque quando se fala de ansiedade, a gente já pensa no adulto, por quê? Porque tem muita responsabilidade sobre ele. É conta, é alimentação, é problema de saúde,
Sim. Exatamente, Jaqueline. Exatamente. Eles estão gritando. Eles não conseguem ser escutados, né? Eles estão dando sinais, mas ninguém está enxergando. Então, assim, o pastor, ainda respondendo a questão do nosso colega, ele também está vendo isso, né? Porque ele tem uma visão, né? Está ali, está observando todo mundo. E o pastor está tomando essa iniciativa hoje, como eu falei, essa igreja tem tanta gente, né? Mas hoje nós temos essas pessoas que vieram aqui, que estão interessadas de fazer mudanças, até de pregar mudança na fala com seus amigos, né? Nas suas reuniões e tudo mais. Porque ela falou uma coisa que as pessoas misturam. Toda a ciência foi dada por Deus. Então não vai no médico, saúde física, né? Por que o psicólogo é tão hostilizado na boca de muitos crentes? Eu já vi muito dizer, não precisa, não, porque Deus vai fazer isso. Deus faz, mas você tem fé para isso? Eu falo para as pessoas. Não, porque Deus vai fazer isso, sim. A gente até brinca, quando eu gosto de contar piada, viu? Mas tem gente que está sofrendo, Deus está mandando pessoas para te ajudar, para abrir teus olhos, para te orientar, e tu continua com aquela história, não, mas é porque Deus é dele, na hora ele vai fazer alguma coisa, ele está fazendo, ele não pode descer da sua majestade, pessoalmente, eu sou Deus, vai fazer isso e isso, não, está enviando pessoas, né? E aí, as pessoas vão ficar com essa mente presa, essa mente que não consegue discernir o que é uma fé, o que é a ciência que está aqui para ajudar todo mundo, né? Para quem quer. Porque a ciência, a psicologia, ela está para ajudar quem quer ser ajudado. Porque não adianta trazer nada forçado, não vai funcionar. Né? O psiquiatra, a psicóloga, principalmente a psicóloga. Eu vou trabalhar com a pessoa, acompanhar ele, mas se ele chegar para mim e dizer, hoje eu vim porque eu estou necessitado, eu quero conversar com você. Tem criança que já foi até a mim, adolescente, e diz, eu vim porque meu pai me trouxe. Tudo com raiva, tudo chateado, né? Mas eu tenho uma coisa assim bem bacana, um dom, que eu gosto de trabalhar com público jovem, com adolescente, né? Então, ali eu entro no mundo deles, vou desconstruindo algumas coisas. O jovem que falou, meu pai nunca disse que me ama, e eu não sei o quê, e eu disse para ele, você já tentou? Vamos tentar? E aí a gente foi fazendo estratégia no decorrer das semanas, e aí, um dia, foi um caso assim, aparentemente resolvido, que ele conseguiu falar com o pai e disse, pai, eu te amo. E o homem não sabia dizer te amo, porque é um senhor já, né? Acostumado a trabalhar num banco, viaja para tudo quanto é lugar. E aí diz que o homem se desmanchou todinho, gente, começou a chorar. Ele só queria ouvir, né? O jovem agora, atual agora, que pode dizer eu te amo, vai lá, fala para o teu pai, né? Que ama ele, porque ele também é carente, ninguém ensinou a ele essa coisa do amor, né? Eu te amo, etc. E nós estamos precisando dizer para os nossos pais, para os nossos... Enfim, para as pessoas mais antigas. Eles são difíceis, eles amam muito, mas não sabem expressar com a fala, né? Mas quando eu digo para os jovens nas escolas, teu pai, quando sai para trabalhar de manhã, cedo, ele está dizendo, eu te amo, meu filho. Eu estou indo buscar, né, tudo aquilo que tu precisa. Eu falo muito isso. Gente, eu te amo, não é só eu te amo. Tem que ser atitude, né? As atitudes. Mas falar também é bom. A melhor comunicação de tudo mesmo é a fala, né? Um gesto, uma coisa. Então, é isso que nós estamos precisando. Não é esperar pelas crianças, mas nós começar a partir de agora, tentar desconstruir essa questão do mundo, gente, porque o mundo está aí, nós não tem como sair do mundo, né? Não tem, não, nós estamos aqui, é passageiro, mas nós temos que deixar o nosso melhor. Alguma pergunta mais, gente? Que eu falo, né? Alguém tem que me... Sim.